Muito boa tarde. A primeira palavra é, obviamente, para reiterar o meu pedido de desculpas por nosso atraso. Quem me conhece sabe bem que eu gosto de salas mais cheias e de começar mais cedo. Mas nem sempre na vida se consegue aquilo que se quer. Meus caros, fechamos o semestre, ou fechamos o ano. Estou a fazer contas ontem, é a 6ª conferência que eu faço este ano sobre estes temas. Que faço, que organizo aqui. Porque são temas que me parecem muito interessantes refletir sobre eles, conversar sobre eles. Eu pedi aos nossos colegas que hoje nos visitam, 3 colegas que vêm do outro lado do oceano conversar connosco, refletir connosco. Se há coisa que muito me incomoda, que me aborrece, é que nós hoje criamos uma sociedade que é educada para não pensar, educada para não refletir. Temos muito poucos espaços de reflexão e é isto que se pretende aqui. Pretende-se conversar sobre temas à volta do direito da família. Obrigado aos nossos convidados. Muito obrigado aos nossos convidados por terem vindo ao Beja num dia muito fresco. Aliás, a minha cara mostra que eu não tenho calor absolutamente nenhum. Mas é muito obrigado. Marcos, começamos por si. Bem-vindos. A sala é sua. Ilumine-nos com muito que tem para nos informar sobre as questões da multiparentalidade, sobre as novas questões que o direito da família vai suscitando todos os dias. Para conversar com vocês sobre o tema da multiparentalidade, que eu tratei a fala a partir da seguinte ideia: multiparentalidade, prospectando ontem, pegadas que levarão ao amanhã. Multiparentalidade, o que é isso? É um fenômeno que investiga a possibilidade de uma pessoa ter mais de um pai ou mais de uma mãe. Na Holanda, recentemente, as mídias informaram que 2 moças que moravam juntas resolveram ter uma filha e o direito holandês permite que a criança seja registrada em nome de 2 mães, de uma mãe e um pai, ou em nome de 2 pais. E essas mães que vivem juntas, ambas, para poder gestar a criança, pediram o sêmen de um amigo que, coincidentemente, como elas, também era homossexual e vivia com o seu companheiro. E aí nós temos na certidão de nascimento uma criança registrada em nome de 2 mães. É uma realidade que eu sei que existe no Brasil também e que me parece que aqui em Portugal é expressamente proibido. Mas e esses homens que convivem com a criança não têm papel algum? Podem ter algum direito em relação a elas? A eles pode ser imputado alguma espécie de dever? A legislação brasileira não prevê isso, a legislação portuguesa proíbe esse tipo de circunstância, mas ela existe. Porque no caso holandês, e aí agora vai ficar mais fácil para todos nós vermos, ambas as mães são formalmente mães, não só legalmente mães, mas um desses rapazes forneceu sêmen, continua convivendo com as crianças e o outro também convive. E são tutores, foram nomeados tutores desses infantes. Nos Estados Unidos, há relato de uma situação em que uma mulher gestou uma criança utilizando o óvulo doado por uma outra mulher no interesse de uma terceira. E óvulo esse fertilizado com espermatozoide doado por um homem que não era o marido daquela senhora que queria criança. Portanto, uma situação envolvendo 5 pessoas. E quando essa criança nasce, todos começam a discutir quem seriam os pais. E até que num dado momento, e a história eu consegui apanhar até aqui, até que num dado momento, o juiz de Nova York determina que todos seriam pais e mães daquela criança e todos teriam poderes em relação a ela. Lá a primeira situação, aqui uma outra hipótese, um menino britânico de 2 anos com 2 mães e um pai está no centro de uma outra discussão. Também uma notícia relatada, o site está aí, eu vou deixar esse material depois à disposição de vocês.
relatada no site da internet, porque o pai fornece material genético e num primeiro momento eles fazem um contrato que lhe permitiria vivenciar algo ou alguns instantes com aquela criança e depois o convívio se dá e assim as parentalidades se estabelecem muito mais pelo convívio do que por aspectos formais ou biológicos. Ele passa a reivindicar e vai ao judiciário exigir maior convivência, exigir mais tempo de convívio com aquela criança. Então percebam que o problema está aí. E o direito, ou pelo menos o direito das leis, o direito codificado, nem sempre responde essas questões, ou às vezes simplesmente se limita a dizer não é permitido porque isso fará mal para a criança. Isso prejudicará o desenvolvimento da criança a partir de uma percepção, entendam isso, de uma percepção que é forjada especialmente durante o cristianismo. É o cristianismo que acaba impondo esta ideia, de algum modo, na nossa sociedade atual, de que a criança só pode ter um pai e uma mãe. Bom, esta exposição foi pensada a partir desses problemas e desenvolvida em 3 perspectivas, levando em conta que inicialmente algumas verdades não foram contadas pelos códigos da modernidade. E para revelar que, para além desses problemas, tantas outras hipóteses de arquiteturas familiares que não são contadas pelo legislador. Vejam, no direito português, e o professor Vladimir certamente vai abordar essa questão, a união homossexual foi aprovada recentemente, mas e antes da lei? Como se resolvia o problema? Elas não existiam? As outras modalidades, para além do casamento, simplesmente não existiam porque os códigos não pensavam nessas estruturas. Nós sabemos que existem infinitas hipóteses para além daquelas conhecidas tradicionalmente, formadas por marido e mulher. Vejam aí a família tradicional dos contos infantis dos 3 porquinhos. 3 irmãos que viviam juntos. Ou chegamos dessas estruturas a outros problemas como os ligados à multiparentalidade. No direito brasileiro, e provavelmente haja regras similares no Código Civil português, nós temos alguns impedimentos que, em princípio, dificultam a compreensão dessa ideia. Por exemplo, em que pese a nossa legislação reconhecer que o nosso parentesco não precisa ser necessariamente biológico, pode ser constituído não só pela adoção, mas a riqueza das decisões dos tribunais indicam que a socioafetividade também pode produzir efeitos jurídicos. Aí o professor Cassetari vai tratar desse tema no dia de hoje. Nós temos uma série de problemas, como aqueles que trabalham com a ficção pater est est. Pai é necessariamente o marido da mãe. Ou ainda, dentre outras, uma legislação que ao mesmo tempo que permite que a criança tenha o direito de não ser filho naquelas situações nas quais há reconhecimento de paternidade, quando o pai não é casado com a mãe, ele precisa reconhecer o filho, permite-se que o filho, à época menor de idade, quando alcance a maioridade civil, diga eu não sou seu filho. Ou, quando ele é maior de idade, exige o seu reconhecimento. Paradoxos, porque este mesmo código que permite que o filho não seja filho, não permite que ele tenha o direito de ser filho quando convive com mais de um pai ou mais de uma mãe. Ah, mas isso é impossível, a nossa sociedade é desenvolvida a partir da figura pai, mãe e filho, é assim que a biologia funciona necessariamente. E aí, numa segunda fase desta fala, eu precisei voltar algum tempo no tempo, para entender como é que essas situações descritas de A a I podem eventualmente se estabelecer, porque na realidade ela existe, embora negada pelas codificações. Sempre há algo de diferente. É mais fácil não aceitar aquilo que nos parece diferente. É mais fácil negar as realidades distintas daquilo que vivemos cotidianamente. E Manuel, fique tranquilo que não há pornografia alguma aqui, não é? Mas é só para ressaltar, é só para acentuar que nem sempre a família é aquilo que parece. Nem sempre aquilo que é diferente é bom, mas nem sempre é ruim. Enfim, nós precisamos aprender a conhecer o que há de diferente. E enfim, essa é uma verdade.
A parentalidade não é um laço necessariamente biológico, mas é uma construção cultural. E percebam que em tribos da Austrália e da Nova Guiné, do ontem e talvez se procurarmos de hoje, a autoridade do pai é transferida a um tio materno. No Alto Volta, atual Burkina Faso, o tio paterno é que exerce a função de pai. Entre indígenas norte-americanos, são filhos do pai e dos irmãos do pai, todos os filhos do pai. E filhos da mãe e das irmãs da mãe tratados como filhos, dividindo-se os poderes e os deveres entre eles, entre todas as irmãs. Pai e tios têm papel de pai dos filhos dos homens. Mãe e tias exercem o papel de mãe das filhas das mulheres. Sem que isso necessariamente crie transtornos psíquicos, faça mal ao desenvolvimento da psique dessas pessoas. Ao contrário, alguns estudos demonstram que essas pessoas que não têm autoridade paterna não vivenciam o conflito de Édipo.